sermão é um maravilhoso encontro com Jesus. Um maravilhoso encontro com Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler uma parábola muito conhecida pelos irmãos. Tenho certeza que vocês já ouviram falar muito dessa parábola. E hoje nós vamos entender a respeito desse encontro maravilhoso que Zaqueu teve com o Senhor Jesus na entrada da cidade de Jericó. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10, é o texto que nós vamos expor, é o texto da nossa meditação nessa noite. A palavra do Senhor que nós vamos ler nesse momento. Assim diz a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar mais uma vez? Pedir ao Senhor que nos ilumine o entendimento da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor fale nos nossos corações mais uma vez. Que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, a fim de que possamos compreender o texto que está diante de nós e aplicar essas verdades na nossa vida para vivermos bem, para a glória do seu nome e para o nosso bem-estar aqui nesse mundo, enquanto o seu Filho Jesus não volta. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez, nos abençoe. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós atacamos pessoas, não ideias. Isso é fato. Deveria ser o contrário. Mas é fato que nós atacamos pessoas, não ideias. Por exemplo, teve uma vez que eu estava pregando numa igreja que tinha bastante pessoas, eu olhei para os irmãos e falei assim: o que você vai fazer se Deus converter Luiz Inácio Lula da Silva e colocar ao seu lado como irmão seu em Cristo Jesus? E os bolsonaristas fizeram uma cara horrível para mim. Eu achei que aquele dia eu não ia sair vivo de dentro daquela igreja. Por quê? Porque tem gente que não acredita em conversão de político. Vocês conhecem a Glória Pérez, aquela autora de novela famosa, que teve aquela tristeza, aquela tragédia da filha dela ter sido assassinada por um colega de trabalho, né? Guilherme de Pádua. E logo, passou-se uns anos, esse Guilherme de Pádua apareceu nas notícias como pastor evangélico. E aí Glória Pérez colocou assim, uma chamada bem grande num veículo de comunicação: no Brasil, assassino vira pastor. Eu não vou aqui levar em juízo de valor, não é o meu objetivo nessa noite, fazer análise se o Guilherme de Pádua realmente se converteu. Não é esse o meu objetivo. Eu só estou querendo respaldar a minha tese de que a gente não ataca ideias, a gente ataca pessoas. Será possível tamanha transformação? Será possível um corrupto político ou um assassino se tornar alguém segundo o coração de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Você já pensou sobre isso? O texto que nós acabamos de ler nos ensina aqui a salvação de um publicano que era uma espécie de um político corrupto da época. Ele era alguém que tinha o direito de explorar o seu próprio povo. Ele era alguém odiado pela sua sociedade porque ele era maligno. Ele enriquecia às custas da miséria dos outros. Não parece muita coisa que nós vemos no nosso tempo? Esse homem desonesto,
se arrependeu diante do encontro que ele teve com o Rei Jesus. E a primeira coisa que ele faz é restaurar a comunhão, o relacionamento com o Senhor Jesus. Meus irmãos, a nossa condição caída nos leva a duvidar de conversões radicais desse jeito. Nos leva. De repente você ouvir falar de um bandido de alta periculosidade, que esse homem se converteu, você fica assim, será? Isso não acontece com vocês? Eu sou tentado a pensar. Converteu mesmo? Tem que botar o pé atrás, né? Por quê? Mas por que acontece isso? Porque a nossa condição caída, pecaminosa, nos leva a duvidar de uma conversão genuína. Mas hoje nós vamos aprender que o encontro com Jesus muda tudo. O encontro com Jesus transforma tudo. Então, a ideia não é se pode mudar ou não. A ideia é, será que realmente se encontrou com Jesus? Nós vamos aprender isso no texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, eu quero ensinar os irmãos e entender com os irmãos que o encontro foi possível por causa de Jesus. A primeira coisa que nós devemos aprender a olhar no texto do capítulo 19 de Lucas é que o encontro foi possível por causa de Jesus. O texto começa dizendo que, entrando em Jericó, Jesus ele tinha acabado de curar um cego na entrada de Jericó. Existe até uns debates, né? Porque o Evangelho de Mateus fala uma coisa, fala que Jesus entrou em Jericó, a outro Evangelho vai falar outra coisa, agora eu não estou lembrando a ordem, mas um Evangelho fala que ele entrou, outro Evangelho fala que ele saiu, e outro Evangelho diz que é 2 cegos, outro fala que era um só. E aí, quando a gente pega os 3 Evangelhos, a gente consegue entender o que está acontecendo. Existia 2 Jericó, uma dentro da outra. Então, para o evangelista, já estava saindo, o outro estava entrando. Era a Jericó antiga e a Jericó nova. A Jericó antiga era as ruínas daquela Jericó, lá na época de Josué, vocês lembram da história, né? E a Jericó nova era a Jericó contemporânea, daquele tempo que estava escrito. O fato é que o homem passou a ver porque Jesus o curou. Agora, Jesus está encontrando com alguém que não era cego fisicamente, mas era cego espiritualmente. Ele se encontra na entrada de Jericó, com Zaqueu, que era o maioral dos publicanos. E aí eu quero explicar aos irmãos o que é um maioral dos publicanos, ou como em outra versão diz, é o chefe dos publicanos. O que era um publicano? O publicano era um cobrador de impostos. Imagina, se nós não ficamos tristes e chateados com cobradores de impostos hoje, lá na época também tinha. E pensa comigo assim, vou criar aqui um cenário, quero que os irmãos me acompanhem. O publicano, ele deveria tirar uma porcentagem, por exemplo, não é a porcentagem real, o valor real que eu vou dizer, um exemplo, a 20% de tudo que as pessoas produziam para poder mandar para Roma, que a Judéia agora é uma colônia de Roma. Tá? Então ele teria que devolver 20% e ele poderia tirar o seu lucro. Ele então explorava, tirava 30% da pessoa, mandava 20% e ficava com 10%, porque era o trabalho dele. Olha, imagina nós, classe trabalhadora, nós ficaríamos bem tristes, né? A gente chateado com esse negócio. Só que o Zaqueu era chefe de publicanos, ele liderava uma equipe, então ele tinha pessoas explorando os seus compatriotas. Esses que exploravam 30% para ficar com 10%, agora tem um chefe. Então eles deveriam explorar mais, porque deveriam devolver para o chefe. Dava 10% para o chefe, ficava com 10%, devolvia o restante para Roma, e aí o povo era muito mais explorado. Se um judeu odiava um publicano, o chefe do publicano era muito mais odiado. Zaqueu era um chefe de publicano. Vocês perceberam a situação que o Senhor estava? E aí, de repente, veio o Senhor Jesus, com toda aquela comitiva, as pessoas seguindo ele, e ele desejou ver Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. O texto grego está desta forma, por ele ser de pequena estatura, está meio ambíguo. Existe um debate no campo acadêmico a respeito de que, será que era Zaqueu que era de pequena estatura, ou era Jesus que era de pequena estatura? A tradição fala que realmente era Zaqueu, tá? Mas o texto é bem ambíguo.
Lá na frente nem tem nada que fala de Jesus ser pequeno. Então nós fechamos com Zaqueu. Zaqueu que era pequeno aqui. Tá? E ele subiu numa árvore, também conhecido como figueira brava. Era uma árvore que dava um fruto parecido com figo, mas que não tinha valor comercial nenhum. O figo era um fruto muito valioso na época. Só que a figueira brava era um fruto parecido com figo e não tinha valor, porque não era o fruto original. Mas as pessoas que passavam pelo caminho sentindo fome, meu filho, né? Terra de céu, porque tem um monte de rei, né? Vamos lá comer o fruto que está na beirada do caminho. Essa figueira, possivelmente, se não for ela, é um parente dela, mas ainda existe uma figueira na entrada de Jericó até hoje. Até hoje está lá. E Zaqueu vai e resolve subir nessa figueira para poder ver Jesus. Quando Jesus, versículo 5, chegou até aquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Ou seja, Zaqueu, desce depressa, porque eu preciso ficar na sua casa hoje. Eu estou indo para a sua casa. Aí vocês lembram daquela música do Regis Danese, né? Entra na minha casa, ele cantando. Zaqueu não convidou Jesus para entrar na casa dele. Tá vendo? Esse negócio de músico fazer música e não ler Bíblia. Gente, músico tem que estudar teologia, tá? Músicos, tá? Escola dominical, não falte, por favor. Músico tem que saber de Bíblia, senão a gente faz umas tragédias dizendo que é música. Tá bom? Zaqueu não chamou Jesus para entrar na casa dele. Jesus se convidou para entrar aí. Zaqueu, desce. Ele levou um susto, porque até então ele queria ver quem era Jesus. Possivelmente ele estava ouvindo a voz de alguém que ele nem tinha identificado ainda. Gente, nós estamos falando de uma época que difícil era tecnologia de escrita. Hoje, se eu quiser saber quem é uma pessoa famosa que está fazendo alguma coisa no Oriente Médio, eu boto lá no Google, aparece a foto da pessoa e eu consigo identificar. Zaqueu não tinha uma foto de Jesus, já que ele não tinha um desenho de Jesus, ele não sabia quem era Jesus. Mas Jesus sabia quem era Zaqueu. Jesus sabia. E Jesus olhou para si e falou assim: desce daí, hoje eu vou para a sua casa. Estou indo. Jesus não perguntou se ele estava preparado. Jesus não perguntou se a casa estava limpa. Jesus não perguntou se ele fez o café. Jesus falou: estou indo para a tua casa. Apesar do esforço humano, apesar de Zaqueu estar achando que ele que está buscando Jesus, é Jesus que está buscando Zaqueu nesse momento. Apesar do nosso esforço, é Jesus que torna possível o verdadeiro encontro com Ele. Nossa confissão de fé, nossa queridíssima confissão de fé de Westminster, no capítulo 14, parágrafo 1, ela fala sobre a fé salvadora. Olha que teologia maravilhosa que tem na confissão de fé. Diz assim: a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. O que a confissão de fé está dizendo aqui? É Deus que se direciona ao homem e o próprio Cristo gera no coração do homem a graça dele crer para a sua salvação. Se você hoje que está me ouvindo já crê para a salvação de Cristo Jesus, sabe uma coisa? Deus te amou de tal maneira que gerou a graça de você crer para a sua salvação no seu coração. Diante disso, só tem uma coisa para dizer, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas aí o texto continua dizendo, a confissão diz que isso acontece por causa da pregação da palavra. Por isso que nós adoramos a palavra, cantamos a palavra, pregamos a palavra, lemos a palavra e vivemos a palavra. Não tem como o homem ter consciência da sua salvação. Salvação essa que já foi feita antes da fundação do mundo pelo ministério da Santíssima Trindade, escolhendo um povo para si, que ele chama no tempo. Não tem como isso acontecer fora da palavra. Por isso que a pregação da palavra é algo muito importante, gente. Muito importante. Os irmãos sabem que eu tenho uma crítica de tirar a criança do culto. Tenho. Por quê? Porque eu creio que as crianças só vão se converter pelo ministério da palavra na hora da pregação. A gente tira as crianças. A gente tira as crianças.
Gente, meus filhos ainda não são crentes. Vocês, o meu ainda não são. Eles precisam ouvir a palavra, mas falam, meu Deus, como que uma criança vai entender a palavra sendo de pequena idade? Eu creio no Espírito Santo. Eu creio. O culto público é o berçário do Espírito Santo. Se ele converteu você, por que não pode fazer com uma criança? Então, pessoas, por exemplo, que são deficientes mentais, que têm um atraso na mente, não iriam crer. E eu tenho visto Deus convertendo pessoas com deficiência mental e transformando a vida deles. Simplesmente transformando a vida deles. Gente, Deus fala aos corações. Deus fala aos corações. E Jeremias diz que ele foi escolhido para ser profeta ainda no ventre. No ventre. Lembra o conto de Maria e Isabel? Duas crianças pulavam no ventre, porque o João, que seria o profeta, identificou o Salvador dele na barriga de Maria. Então, gente, é a palavra. É a palavra. E continua dizendo que o ministério, bem como a administração do sacramento e pela oração, a fé é aumentada e edificada. Culto público é o lugar onde nós edificamos a nossa fé para a nossa salvação. O culto é importante. Está vendo? Por que o culto é importante? Porque amanhã eu tenho que viver essa fé para a glória de Deus lá fora. Lá fora. Então eu tenho que edificar aqui com o ministério da palavra, com o participar da Santa Ceia, no batismo. Mas você fala, mas pastor, a gente batiza uma vez só. Mas a gente vê um monte de vezes, né? Assistir batismo é uma benção. Assistir batismo é uma benção. Daqui, possivelmente em outubro, nós vamos batizar o Cauê. Assistir batismo é uma benção, nós vemos o sinal da aliança sendo aplicado na vida de uma criança. É uma benção. Quando você vê um adulto sendo batizado, mostrando para o mundo que ele se converteu, é uma benção. Isso edifica a nossa fé. A igreja não pode ficar muito tempo sem batismo, gente. Ore para que Deus converta pessoas. Estou doido para sair batizando gente aqui. Estou doido. Ore, porque o pastor não pode converter o coração da pessoa, mas o Espírito Santo é que faz esse trabalho. O trabalho do pastor é batizar e discipular. Como todos os crentes, né? Também devem discipular. Mas é Deus que trabalha o coração, e todas as vezes que nós vemos e enxergamos o batismo, o sacramento, nós somos edificados. Bom, o ponto aqui está na fé salvadora. Na fé salvadora, que é a obra de Deus e que é edificada pelo ministério da palavra no culto público ao Senhor. O Salmo 101, versículo 2, diz assim: quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, a minha casa andarei com sinceridade no coração. Zaqueu desejou, meus irmãos, como o salmista desejou. Quando virá ao meu encontro? Zaqueu desejou ir ao encontro de Cristo, mas foi Cristo que é o encontro. Meus irmãos, a história de Zaqueu é a nossa história. A nossa história. Foi Deus que providenciou o seu encontro com o Senhor Jesus. Quantas coisas aconteceram para que você chegasse ao conhecimento do Evangelho? E você vê que as coisas foram juntando, né? Você acha que foram coincidências da vida. Não existe coincidência, gente. Não existe, é um engano. Deus, ele conduziu sua história para que você ouvisse a palavra e cresce no Senhor Jesus para a sua salvação. Foi Deus que providenciou o seu encontro com o Senhor Jesus. Isso nos ensina sobre a realidade do amor de Deus. A realidade do amor de Deus deve te trazer alegria e disposição. Ele te amou ao ponto de vir ao seu encontro, mesmo você sendo pecador. Todos os dias você precisa responder a Deus de forma positiva, responder a Jesus de forma positiva, dizendo: Senhor, eu abraço o seu amor, eu abraço toda a verdade de que o Senhor tem me amado. Todos os dias nós precisamos fazer isso. O amor de Deus tornou possível a nossa salvação. O seu descer da figueira é a resposta que você precisa dar ao amor que Deus tem demonstrado por você. Zaqueu precisou descer numa árvore. Nós precisamos muitas vezes descer das nossas convicções filosóficas, nossa forma de enxergar o mundo, nossa cultura familiar, nossa cultura mundana. Nós muitas vezes precisamos descer daquilo que nós aprendemos antigamente, que é diante da palavra a gente percebe que é errado. Nós precisamos todo dia responder ao amor que Deus tem feito. Mas ainda podemos aprender que o encontro com Jesus gerou mudança.
Eu disse primeiro do encontro, foi Jesus que providenciou o encontro, e agora nós vamos aprender que o encontro com Jesus gerou mudança. Versículo 6 diz que ele, Zaqueu, desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Zaqueu recebeu Jesus com extrema alegria. As palavras do Senhor gerou algo maravilhoso no coração de Zaqueu, algo que trouxe alegria para o seu coração. Imagina um homem que era acusado pelo povo dia e noite de ser um pecador, agora vai receber uma pessoa que até então ele não sabia quem era esse rabino da Galileia, ele queria entender quem era, mas ele sabia que era alguém santo. Lá na casa dele vai entender que ele era o verdadeiro Deus. Mas aí ele achou que é muito importante, ele desceu com alegria e todos viram e começaram a murmurar, dizendo que Jesus está se hospedando com um homem pecador. Zaqueu realmente não era um homem certinho. Eu contei para vocês quem Zaqueu era. Ele não era bem visto pelo seu povo. Como nenhum publicano cobrador de imposto era visto naquela época, nem agora. Nem agora. Você viu, com esses dias aí o governo começou a taxar um monte de coisa para cima e para baixo, que o pessoal falou lá do ministro da Economia, uma coisa de doido, né? Ninguém gosta de pagar esse monte de imposto. O Brasil é um dos países que a gente tem taxas, tributos assim, de coisas astronômicas. Um tempo atrás eu li uma matéria a respeito da compra do Gol, né, do carro. Se a gente comprasse um Gol zero e importasse ele do México, ele ia chegar no Brasil na metade do preço que se nós comprássemos ele fabricado no Brasil. Olha só, é a questão dos tributos. Tributo brasileiro, nós aqui pagamos muito imposto. Então, ninguém é satisfeito de fazer isso, trabalhar só ganhando imposto. Olha a quantidade de imposto de renda que a gente paga. Aquele povo não gostava de Zaqueu, por causa dessas coisas que nós bem entendemos aqui no Brasil. E eles falavam que ele era corrupto, realmente era um pecador que explorava o seu povo. E agora eles estão vendo Jesus entrando na casa desse pecador. Mas Zaqueu demonstra arrependimento. O versículo de número 8 diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Eu recorri a um estudioso chamado William Henry para entender melhor esse versículo. O estudioso nos diz que a lei, e a gente vê isso lá em Levítico e em Números, exigia que em determinados casos, ao fazer restituição, devia acrescentar-se 1/5 do dinheiro recebido injustamente. Nesse caso, 1/5 do que havia sido cobrado a mais. A restituição de Zaqueu demonstra então que ele está seguindo a lei. Ele buscou. Ele não falou que queria devolver a metade dos seus bens ou restituir 4 vezes mais, então a metade mais de 4 vezes, pela sua cabeça. Ele recorreu à lei para poder fazer de acordo com a lei. Isso nos mostra que ele está retomando a forma original de busca para agradar a Deus, que é através da lei. Por mais que nós sabemos que nós só cumprimos a lei na pessoa de Jesus, a lei de Deus é o padrão moral do nosso Deus. É nela que nós entendemos o que é certo e errado. Deus se revela de forma moral pela sua lei. E assim nós vemos então a busca de Zaqueu por cumprir a lei. Isso demonstra um arrependimento. Confissão de Fé, capítulo 15, parágrafo 2, fala sobre o arrependimento para a vida. O texto diz assim: movido pelo reconhecimento e pelo sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrário à santa natureza e justa da lei de Deus, e ao aprender a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e abomina os seus pecados, que deixamos volta para Deus com a intenção de andar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos e esforçando-se para isso. O que o texto está dizendo aqui? Que uma vez que nós encontramos o padrão de santidade de Deus na sua lei, nós passamos, a palavra é forte, mas é essa que está na confissão de fé, odiar
o pecado, ter nojo do pecado. É isso, a abominação do pecado. E passa a andar de acordo com a vontade de Deus. É isso que está acontecendo aqui com Zaqueu. Ele passou a ter nojo da sua antiga vida e começou a recorrer de uma forma para poder rever o que ele tinha feito de prejuízo para outras pessoas, de acordo com o seu pecado. O encontro de Jesus gerou arrependimento. Essa missão descrita por ele em Lucas 5, 31 e 32. Os sãos não precisam de médico, sim de doente. Não vim chamar justo e sim pecadores ao arrependimento. Jesus estava fazendo direitinho o que ele veio fazer nesse mundo. Ele estava fazendo com Zaqueu. Quando pessoas murmuraram esse texto de Lucas 5, é quando ele foi na casa de Mateus, que também era um publicano. Mateus era um soldado mais raso. Zaqueu já era um generalzão lá em cima, né? Mas quando ele entrou na casa de Zaqueu, o pessoal reclamou. Ele falou: não, os que estão bem de saúde não precisam de médico. Eu vim atrás dos que estão doentes mesmo. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Nós olhamos o mundo e nós vemos que não existe justos. Não existe, todos precisam do Senhor. E Deus tem convertido pessoas de um monte de tipo. Nós temos dificuldade de acreditar nisso porque nós temos muitos escândalos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, recentemente se cunhou um termo, eu acho que até infeliz, que é narco-pentecostais. Eu acho infeliz, porque acaba misturando a ideia de nossos irmãos pentecostais. Eu acho que esse termo é bem infeliz, é feito por pessoas ímpias. Mas a gente usava esse termo para dizer que existe hoje traficantes evangélicos. Eles estão se convertendo e dizendo que eles agora não são mais do candomblé, não são mais do catolicismo, mas eles são evangélicos. E aí tem um caso muito famoso, que é o complexo de Israel, que é ali entre Parada de Lucas e Vigário Geral, no Rio de Janeiro, em que um homem resolveu tomar todo aquele complexo dizendo que Deus lhe mandou ir para lá. É o chefe do lugar lá. Ele se diz, e agora está fechando a igreja católica, fechando o centro espírita, e existe um pastor, que eu tenho que botar entre aspas, porque eu não sou o que ele é, ou eu sou pastor, aquele cara não é. Não tem jeito, eu dizer que eu sou igual a ele. Existe um pastor que consagrou esse traficante, dizendo que Deus vai fazer ele tomar todas as favelas do Rio de Janeiro. Gente, nem isso é incoerente. Não tem como ser traficante e cristão. Quando o Senhor Deus chama, existe um arrependimento, uma mudança de vida totalmente. O pecado causa nojo. Como que eu vou dizer que eu sou evangélico e vou continuar no mundo das drogas, no mundo de prostituição, vivendo no meio do pecado? A gente vê aí, pessoal, os cantores aí, dizendo que são evangélicos e vivendo no meio da perdição, levando outras pessoas ao pecado. É incoerente. Isso é incoerente. Quem realmente teve encontro com Jesus, larga a vida de pecado. Jesus veio encontrar pessoas assim, erradas, mas veio transformar. Né? A gente canta: eu venho como estou. Realmente, nós viemos como nós estamos. Mas o convite do Evangelho é transformação. Nós viemos como nós estamos, mas nós não podemos permanecer do mesmo jeito. Esse é o convite do Evangelho. Jesus veio encontrar com pessoas muito erradas. Afinal de contas, foi assim que ele nos encontrou. Muito errado, muito longe dele. E tem transformado a nossa vida de glória em glória. Só existe duas condições do ser humano nesse mundo: ou ele é filho de Deus, ou ele é inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Na pessoa de Jesus, ele nos transformou em filhos de Deus. Na pessoa de Jesus, nós tivemos uma mudança radical. Por que então ele não pode transformar outras pessoas? Pode. Precisamos valorizar essa mudança de estado. Primeiro, que aconteceu na nossa vida. Depois, que Deus faz na vida de outras pessoas. Precisamos viver para a glória de Deus, pregando o seu Evangelho, crendo que a pessoa que você acha que está mais distante de Deus, ele pode vir para junto do Senhor, através da sua vida, através do seu testemunho, através do abrir da sua boca. Assim que o Senhor opera.
É assim que o Senhor tem feito hoje. Experimente a maravilhosa mudança operada por Jesus. Se você já foi alcançado por Jesus, entenda, em Jesus a vida fica muito melhor. Sorvete de morango é muito melhor que Jesus. Sem Jesus é apenas uma bola de gelo com gostinho artificial. A vida tem muito mais sabor depois que você se entrega a Jesus. Você consegue perceber a realidade de uma forma correta. Você consegue entender que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas que em Jesus nós podemos vencer tudo para a glória do nome dele. Em Jesus temos a vida eterna. Uma vida que começa aqui, mas que não acaba nem com a nossa morte. Com Jesus a vida fica muito melhor. Por último, o encontro com Jesus trouxe salvação à família. Olha que diz o versículo número 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Houve salvação de forma instantânea. A salvação entrou, passou por aquelas portas. Então houve salvação para aquelas pessoas, para toda aquela família. O encontro com Jesus é um encontro de salvação. E aí ele diz assim: porque és filho de Abraão. Esse texto, meus irmãos, essa fala de Jesus remete ao texto lá de Gênesis capítulo 12. Quando Deus chama Abraão, Abraão não tinha filho naquele momento, e Deus fala para Abraão que a descendência dele ia ser muito grande, igual as estrelas do céu, igual as areias da praia. E aí ele fala para Abraão: olha, vai nascer de você um descendente que vai abençoar todas as famílias da terra. De ti será bendito todas as famílias da terra. Esse descendente que abençoou todas as famílias da terra, agora está sentado diante do descendente de Abraão, falando que a salvação chegou na sua casa. O descendente de Abraão que abençoou todas as famílias da terra foi o Senhor Jesus. Ele é verdadeiramente o filho de Abraão. E ele trouxe salvação não só para Zaqueu, mas para todo aquele que nele crê. Versículo 10 diz que fala sobre a missão do Filho do Homem, do próprio Senhor Jesus. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Aqui, reafirmando o que eu disse no ponto anterior. Ele veio para salvar e buscar os perdidos. Lembra lá da parábola das 100 ovelhas? O pastor deixa 99 no curral e vai atrás de uma única ovelha, porque o trabalho do pastor é salvar e buscar o perdido. Isso nos leva a uma doutrina maravilhosa, muito particular para nós presbiterianos, que é a doutrina, a teologia da aliança. E eu tenho falado isso para vocês aqui. A teologia da aliança nos afirma, falamos aqui na quinta-feira. A teologia da aliança afirma que Deus é o nosso Deus e nós somos seu povo, como propriedade exclusiva dele, valiosa para ele, de tal forma que ele nos criou e sustenta toda a nossa vida com a palavra do seu poder. Deus é a nossa provisão. Deus, ele provê para nós tudo que nós precisamos para a nossa subsistência aqui nesse mundo e para a nossa redenção na pessoa de Jesus. Então, dizer que nós temos uma aliança também implica dizer que nós temos um mediador da aliança, porque a aliança implica em nós obedecermos a Deus por meio da lei, mas nós não conseguimos fazer isso. No Éden, o homem quebrou a lei. No Éden, o homem mostrou que sozinho ele não conseguiria cumprir a lei. Jesus, então, é o mediador da aliança. Lembra da história do fiador? Por que você coloca um fiador entre as partes do negócio? Porque se o contratante não pagar, a pessoa que está prestando serviço ou alugando uma casa, quem paga é o fiador. Jesus é o fiador. Jesus é o mediador da aliança. Nós não conseguimos cumprir. Ele pagou o nosso lugar. Vivendo aqui nesse mundo, cumprindo a lei, morrendo na cruz, pagando os nossos pecados e ressuscitando, mostrando que ele está vivo diante de nós, sustentando esse pacto até hoje. Tudo bem? Mas é importante dizermos também que esse pacto não é só para nós, é para nós e para os nossos filhos. A aliança, ela se estende a toda a nossa família. Ah, pastor, mas eu não sei se vão crer. Eu não sei se meus filhos, agora que abandonaram a igreja, estão fora dessa aliança. Mas você pode crer que Jesus Cristo estendeu a aliança sobre a vida deles. Alguns de nós temos filhos afastados da igreja.
Alguns de nós temos irmãos afastados da igreja, pai, mãe. Alguns de nós temos pessoas que queríamos que estivessem aqui e não estão. Você pode crer que essa aliança foi estendida sobre eles. E você não deve parar de orar para que Deus continue cumprindo o propósito da aliança na vida dos seus filhos, na vida dos seus familiares. Um dia Ele pode trazer e eles continuarem aproveitando a bênção de participar da família da aliança. Nossos filhos pequenos que foram batizados na infância. O batismo é um sinal da aliança que Deus fez conosco, não com eles. Quem fez o compromisso de ensinar as crianças no caminho do Senhor, apresentando Jesus para eles, a fim de que um dia eles reconheçam Jesus como seu Senhor, foi eu e Juliane. Por enquanto, a responsabilidade da salvação deles está sobre nós, porque a responsabilidade eterna está com o Senhor. Agora, um dia, quando eles entenderem a situação deles como pecadores, eles vão ter que decidir a vida deles. Mas é importante dizer que a aliança está estendida sobre a nossa família. Quando alguém se converte, Deus estende essa aliança sobre a sua família. O texto de 1 Coríntios, capítulo 7, diz que o crente traz santificação para dentro da sua casa. Mesmo que o marido não é crente, a esposa é crente leva coisas boas para dentro da sua casa. Se a esposa não é crente, o marido crente leva as coisas boas para dentro da sua casa. Que coisas boas são essas? As bênçãos da aliança que Deus tem feito com o seu povo. É importante falar de família, né? Quando você fala de aliança, quando você fala do que Deus fez na vida de Zaqueu, porque o texto aqui diz que a salvação entrou na casa dele porque ele era filho de Abraão. Então, ou seja, eles estavam debaixo da aliança. A parábola do filho pródigo, às vezes nós pensamos que é a parábola do rapaz, que abandonou seu pai, que abandonou sua casa. Não, gente, a parábola do filho pródigo é a parábola de um pai que teve um filho olhando para ele dizendo: eu quero minha herança. Ou seja, eu vou reconhecer o filho como morto já, porque a gente não tem herança de pai vivo. Não é verdade? Vou reconhecer como se eu estivesse morto já, me dá minha parte, eu vou embora. Alguém que abandonou todas as maravilhas que tinha na presença de Deus. Ou seja, a parábola do filho pródigo fala sobre a situação do ser humano em geral. No Éden, na pessoa dos nossos pais, nós fizemos igual ao filho pródigo. Nós resolvemos: não, eu vou ouvir a história da serpente e eu vou sair para cuidar de Deus, e foi expulso do Éden. Mas o pai, que diz que no finalzinho da parábola, diz que ele estava no portão, e quando viu seu filho vindo de lá, ele foi ao encontro do seu filho. A parábola do filho pródigo fala sobre o encontro de um pai que nunca desistiu do retorno do seu filho. Por que é importante isso? Porque agora Zaqueu está voltando para a casa do pai. E essa bênção se espalhou por toda a sua família. A salvação de Deus, meus irmãos, é a salvação de um povo. A salvação de um povo. Então você pode crer que se ele alcançou o seu coração, você vai ser um instrumento para levar a salvação para a sua família. Tá bom? Creia nisso. Não é só para você, não. Não é para você esconder a salvação debaixo da cama, não. A salvação é para você levar para a sua família. A salvação transforma ambientes. E Deus usa a nossa pessoa para transformar os ambientes. A salvação transforma relacionamentos. A tua mudança vai trazer coisas boas para dentro da sua casa, para junto da sua família. É isso que Deus faz na vida daquele que encontra com o seu Jesus. O que Deus está fazendo contigo trará bênção para toda a sua família. Nunca se esqueça disso. Fique firme. Fique firme. Às vezes você olha e fala assim: pastor, mas eu não estou vendo nada acontecendo, pastor. Não estou vendo mudança nem em mim. Entenda uma coisa. Deus está trabalhando em silêncio. Silêncio. Muitos irão conhecer Jesus através da sua vida. Esteja preparado para dar às pessoas a razão da esperança que existe no seu coração. No seu coração. Esteja preparado para isso. Deus vai te usar para a glória dele e para a transformação de outras pessoas. Deus tem feito aliança com o povo. Deus tem feito aliança com a nossa família. Eu quero concluir, meus irmãos, entendendo que se hoje foi o dia do seu encontro com Jesus, ou se você já encontrou com ele há muito tempo, relembre-se desse momento. E que essa lembrança te traga na memória a responsabilidade que a sua vida tem de trazer coisas boas para a sua família
para o lugar onde você mora, para as pessoas que são seus amigos, suas amigas, e tudo isso para a glória de Deus e para o bem-estar dessas pessoas. A sua salvação não é um fim em si mesmo. A sua salvação é um meio para o qual o Senhor vai chegar a outras pessoas e salvar outras pessoas também. Lembre-se, você vai para o céu, mas você vai levar muitos junto com vocês. Em nome de Jesus. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Amém. Temos mais um cântico? Louvor a nosso Deus. Nós vamos então cantar esse cântico logo após